Nessa aula, nós vamos falar sobre como entrevistar, porque o momento da entrevista não é um momento qualquer, aquele momento que você só conhece a pessoa e geralmente é levado pela empatia, ou seja, a pessoa se mostra simpática para você e aí você meio que se coloca no lugar da pessoa, ou sente pena, ou sente ali aquele rapport mesmo, né? Aquela conexão com a pessoa e acaba contratando sem nem mesmo pestanejar, acaba não perguntando tudo que é preciso. E aí chega lá no terceiro dia de trabalho, você descobre, por exemplo, que ela se recusa a usar uniforme, ou que ela odeia usar calça branca porque parece a celulite dela. E aí, você faz como? Né? E aí a pessoa vai criar problema para você porque ela não quer usar o seu uniforme. Então, você precisa fazer uma entrevista completa. Separe pelo menos 1 hora para conversar com cada pessoa daqueles currículos que você recrutou, ok? Então, quais são as perguntas que são ideais para que você faça para essas pessoas que você vai entrevistar? A primeira pergunta que eu te sugiro, eu vou disponibilizar aqui para você embaixo dessa aula o documento, mas é importante que você anote também, tá certo? É uma coisa pouca, assim, são apenas 19 perguntas, então você não precisa anotar essas perguntas, mas é importante você anotar o porquê dessas perguntas, tudo bem? Então a primeira pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte, eu falo, fale um pouquinho mais sobre você, sobre a sua família, sobre o seu dia a dia, enfim, fale sobre si, né? E deixa a pessoa falar, porque normalmente nós fazemos perguntas fechadas, ou seja, aquelas perguntas onde a pessoa só responde sim ou não. Você mora perto? Moro. Tem filho? Sim ou não. Então não dá para a pessoa discorrer. Quando você fala um pouquinho sobre si, você consegue conhecer um pouquinho mais essa pessoa, tá bom? Quais são os seus objetivos a curto prazo? Quais são os seus objetivos a longo prazo? Por que dessa pergunta? Porque assim, muitos profissionais da área da beleza, da área da saúde, quando eles estão estudando, eles normalmente escolhem essa profissão porque eles querem trabalhar por conta própria. Então, e muitos descobrem que não queriam trabalhar por conta própria, começaram a trabalhar por conta própria e aí retroagiram, perceberam que não eram bons administradores, que, enfim, não tinham habilidade com marketing. E aí retroagem. Mas é importante você entender em qual prazo a pessoa quer ter o negócio dela. Porque assim, se você pegar estagiário, por exemplo, é certeza que ela quer ter o negócio dela. Mas você precisa entender em qual prazo, né? Porque assim, se a pessoa disser eu quero ter meu próprio negócio daqui a 1 ano, não vale a pena você contratar essa pessoa. Não é verdade? Porque senão você vai ter um turnover aí de pessoas. O turnover é aquela rotatividade de pessoas dentro do seu espaço, tá bom? Então anota aí, quando você ouvir falar em turnover, significa a rotatividade de pessoas dentro do seu negócio. Não é interessante porque o seu cliente não fideliza, né? Ele não vai fidelizar ali com o seu espaço, ele vai ficar, nossa, mas eu queria fulana, onde está a fulana? E eu vou com a intenção de ir atrás dessa fulana. Então, o ideal é que você tenha o menor turnover possível, ou seja, a menor rotatividade possível de profissionais dentro do seu espaço. E aí, essa pergunta é essencial, porque se a pessoa disser para você, eu quero ter meu negócio daqui a 1 ano, daqui 2 anos, não vale a pena. Agora, se ela disser assim, olha, eu quero pegar experiência, eu quero trabalhar por 5 anos, ter bastante experiência, daqui 5 anos ter o meu negócio, ok, é bacana, é saudável, e se a pessoa já tem essa visão, você provavelmente vai ter um colaborador aí no seu espaço com um sentimento de dono. Isso é muito importante. Se você consegue uma pessoa que tenha esse sentimento de dono, né, que ele se coloque no seu lugar, você tem ouro dentro do seu espaço, tá certo? Qual outra pergunta? Daqui quanto tempo você pretende abrir seu negócio, caso ela não coloque abrir o negócio como um objetivo, porque às vezes a pessoa tenta omitir isso de você. Então você insiste nisso, pergunta assim de uma forma muito objetiva, e daqui quanto tempo você quer abrir o seu próprio negócio? Porque foi como eu te disse agora há pouco, provavelmente essa pessoa tem a intenção de ter o seu próprio negócio, mas talvez ela omita isso de você, mas é importante que você tenha essa informação, tenha essa resposta da pessoa, tá certo? Lembra, o que for importante na hora da entrevista, anota no currículo da pessoa e arquiva esse currículo na sua documentação de pessoal, ok? Isso é importantíssimo, é documento para você depois falar, olha, então, ó, tá vendo isso aqui que você me falou lá na entrevista?
Entende? Então presta bastante atenção nisso. O que te trouxe, né? O que te levou a mandar o seu currículo para minha empresa? Você já tinha entrado no meu site, né? O que te trouxe a mandar o seu currículo para mim? O que chamou a atenção no meu anúncio? Para a pessoa dizer, às vezes ela vai dizer assim, é que eu tô desesperado para arrumar um emprego. Será que esse é o perfil de pessoa certa para você? Que às vezes você vai pegar uma pessoa aí, você vai entrevistar uma pessoa que tem um nível maior do que aquele que você está oferecendo, e aí vai também ser um ciclo curtinho de relação ali. A pessoa vai ficar com você só enquanto for conveniente para ela, né? Então talvez não seja tão interessante para você. O que você procura num trabalho? Se a pessoa disser para você que ela só procura salário, talvez ela não seja boa, né? O suficiente para você. Verifique se ela busca satisfação, se ela busca realização, se ela busca fazer a diferença, né? Verifique se está de acordo com aquilo que ela busca com o que você tem como valores, por exemplo, né? Me dá um motivo para eu escolher você ao invés de um outro candidato. Essa pergunta é essencial. Por quê? Porque a pessoa vai dizer qual é o diferencial dela, né? Ou se a pessoa disser assim, mas eu não entendi direito a pergunta, fala, então, qual é o seu diferencial em relação aos outros candidatos que estão no mercado? O que você acha que é o diferencial do seu trabalho, do seu perfil? Tá certo? Outra pergunta, o que é que você faz no seu tempo livre? Ou seja, qual é o seu hobby? O que te dá prazer? Por quê? Você também contratar uma pessoa que não tenha nenhum tipo de hobby, né? Que não tenha um convívio social, não tenha, não faça alguma coisa que ela goste, ler, dormir, beber água, enfim, não importa qual é o hobby da pessoa. Mas assim, aquela pessoa que também fica só ali bitolada no trabalho, talvez ela possa te causar algum problema no futuro. O que você faz no seu tempo livre? Qual é o seu hobby? Como você organiza o seu tempo? Né? Você tem tempo para a família também, você tem qualidade de vida, você lê, você assiste filme, você passeia, o que é que você gosta de fazer? Porque pensa, pessoas que só ficam ali bitoladas, trabalho, casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, talvez venham te causar problemas no futuro, tá certo? Então essa pergunta é importantíssima para você. O que mais? Essa é uma pergunta clássica, mas super importante. Fala para mim um pouquinho das suas qualidades, ou seja, quais são os seus pontos fortes. E aí deixa a pessoa dizer qual é o ponto forte dela ou quais são os pontos fortes. E pergunta também quais seus pontos a melhorar. Eu não gosto de usar ponto fraco, porque quando a gente fala ponto fraco, eu assumo que eu não sou boa naquilo e pronto. Eu não sou muito boa de relacionamento. E ok, meu ponto fraco é relacionamento. E ok, não, mas qual é o ponto a melhorar, que você gostaria de melhorar? Meus pontos a melhorar é relacionamento. Aí a pessoa já sabe que assim, você não vai aceitar aquilo como um ponto fraco. Meu ponto fraco é que eu sou desorganizada. Aí você fala, opa, peraí, então é um ponto fraco, já está assumido ali que é um ponto fraco. Não pergunte ponto fraco, fala, quero saber qual é o seu ponto a melhorar. E aí você anota isso, tá bom? Inclusive esse documento aqui que eu estou disponibilizando para você, em cada entrevista você pode imprimir ele e escrever as respostas da pessoa ali, né? Porque mais para frente, quando ela começar, aquele ponto fraco dela, aquele ponto de melhoria dela ficar muito latente, tipo, eu não sou organizada, esse é meu ponto de melhoria. Mas você pretende melhorar isso? Sim, eu pretendo melhorar isso. Então tá bom, olha, ponto de melhoria, organização. Mais pra frente, quando você abre lá a gaveta da pessoa e tá aquela bagunça e a pessoa fala, mas eu sou desorganizada mesmo, você já sabia. Não, eu não aceitei a sua desorganização, porque você colocou pra mim como um ponto a melhorar e você não tá melhorando isso. Então você pode cobrar isso da pessoa, consegue perceber a diferença? É muito bacana, né? Que avaliação você faz da sua última experiência profissional? Ou seja, a pessoa vai dizer para você qual é a avaliação dela da última experiência profissional, ok? Ela vai dizer o que ela achou do desempenho dela e o que ela achava do desempenho da empresa de uma forma geral. Evite pegar pessoas que falem mal do último empregador. Por quê? Porque num primeiro momento ele pode ser um concorrente irritante pra gente e aí você fala, é mesmo, que legal que a funcionária tá falando mal. Só que quando ela sair do seu espaço, provavelmente ela vai falar mal também do seu espaço. Então, assim, uma coisa é a pessoa contar um fato. Olha, eu me desliguei dessa empresa porque os pagamentos estavam em atraso. Ok, é um fato. Outra coisa é dizer, nossa, a fulana de tal é uma
canteira, porque colocar adjetivos, isso é falar mal, né? Agora, quando a pessoa só contou o fato, ela contou um fato, olha, eu tive que me desligar porque, muito embora eu adorasse o local e tal, mas eles estavam com problema no pagamento. Pronto, você só apontou o fato. Então, consegue perceber isso quando a pessoa ela chega falando mal de outra empresa, provavelmente vai falar mal da sua empresa também mais pra frente, tá certo? Porque a pessoa, às vezes, não são os lugares que ela trabalha que são ruins, às vezes é a pessoa que tem o hábito de falar, né? Então, preste muita atenção nisso, se ela tá te contando fatos da última experiência dela, ou se ela está colocando adjetivos nas pessoas. Nossa, minha última chefe era uma grossa. Pensa, o que ela vai falar de você quando você for cobrar dela alguma coisa? Entende? Então preste atenção nisso. Outra pergunta, como você se comporta quando algo não sai como você gostaria no trabalho? Você tem que prestar muita atenção nessa resposta, porque às vezes a pessoa vai dizer assim pra você, ai, eu fico desmotivada, ai, nossa, eu fico tão decepcionada. Aí eu te pergunto, vamos dizer que você tem aí um profissional da área técnica, um esteticista, um cabeleireiro, enfim. E aí tem um dia de chuva, a agenda da pessoa inteirinha desmarcada. Aí pensa, você ficar o dia inteirinho aí no seu espaço com uma pessoa desmotivada? Complicado, né? Então, você tem que preferir as pessoas que vão te dar respostas mais animadoras, como por exemplo, eu corro atrás de corrigir esse erro, ou deu errado, então vamos buscar o que é certo. Enfim, então busque pessoas que te deem respostas mais dinâmicas, tá certo? Não fique questionando, se a pessoa dizer, eu fico desmotivada, só anota. Aí você vai perceber ali no decorrer de todos os resultados, de todas as respostas que ela te deu, se vale a pena contratar ou não. Mas preste atenção que de repente ter uma pessoa que se desmotiva fácil pode não ser tão bacana para a sua equipe e para o seu negócio, tá bem? Com que tipo de pessoa você tem dificuldade para trabalhar? Essa pergunta é boa, por quê? Porque às vezes a pessoa vai dizer assim, eu sinto dificuldade para trabalhar com pessoas muito desorganizadas. Aí se você é desorganizada, como é que faz, minha amiga, meu amigo? Como é que faz? Né? Se a pessoa tem dificuldade para trabalhar com um perfil parecido com o seu, né? Eu tenho dificuldade para trabalhar com gente muito nervosa. Se você for muito agitado, muito nervoso, muito agitada, muito nervosa, como é que faz com essa pessoa no dia a dia? Então você tem que entender assim, porque tem gente que, por exemplo, eu não ligo para trabalhar com gente que seja nervosa, que seja agitada, muito embora não seja super tranquila, não gosto de agitação e tal, não tenho dificuldade nenhuma para trabalhar com pessoas que sejam mais grosseiras, mais irritadas, mais irritáveis, não tenho dificuldade. Mas tem gente que tem que falar, eu vou pro banheiro chorar. Então, peraí, não vai funcionar. E vai ter gente que vai dizer pra você, eu tenho dificuldade para trabalhar com gente que é que não tem pulso, por exemplo. Ok, né? Se você não tiver pulso, que você vai adquirir aqui nesse curso, mas se você não tiver esse pulso firme, não vai valer a pena trabalhar com essa pessoa. Entende o que eu quero dizer? E também é legal você colocar assim, com qual perfil que você gosta de trabalhar, com que tipo de pessoa você gosta de trabalhar. Isso também é importante, né? Porque às vezes você vai precisar montar ali times de trabalho e pode encaixar as pessoas que que tem a ver ali nessa preferência, tá bem? O que você considera importante em uma empresa? Isso é importante porque, na verdade, todas essas perguntas são importantes, mas eu vou falando dessa forma para que você entenda que nenhuma dessas perguntas é redundante. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai dizer assim, eu prefiro uma empresa que queira crescer horrores, e você fala, mas eu só quero ter uma clínica, eu não quero crescer mais do que isso. Então, quer dizer, você vai ter essa pessoa por pouco tempo dentro do seu espaço. E o contrário também, às vezes você está pensando em crescer horrores e a pessoa está querendo ficar ali acomodada no mesmo cargo a vida inteira. Então, quer dizer, vai valer a pena ter essa pessoa na sua equipe? Pensa nisso, tá? Próxima pergunta. Você já recebeu críticas sobre o seu trabalho? Como você reagiu? Porque olha só, a gente precisa dar feedback, receber feedback o tempo todo. Se a pessoa não reage bem a críticas, como é que isso vai funcionar entre vocês? Né? Você nunca vai poder criticar essa pessoa, nunca vai poder dar um feedback negativo para essa pessoa. Então, pensa um pouquinho nisso e avalia se vale a pena ter essa pessoa na tua equipe, tá? Outra pergunta, o que as pessoas mais próximas falam a respeito do seu temperamento? Conta pra mim.
E aí a pessoa vai dizer, opa, não é o que ela pensa do comportamento dela, do temperamento dela, é o que as pessoas dizem sobre ela. Geralmente vem a verdade, tá? Geralmente. Se a pessoa para muito para pensar, pode ser que não. Mas assim, quando a pergunta é feita de imediato, não dá tempo para pensar, geralmente vem a verdade. Então, se a pessoa diz, as pessoas dizem que eu sou muito irritada, as pessoas dizem que eu sou muito perfeccionista, as pessoas dizem que eu sou muito... as pessoas dizem que eu sou muito meiga, enfim, né? Vem coisa ruim e vem coisa boa também. Geralmente as pessoas dão mais importância pro que é ruim, tá? Para falar de si próprias. Então, filtra um pouquinho essa informação, mas tenta perceber o que a pessoa diz ali, tá certo? Mas que ela diz, as pessoas dizem que eu sou muito irritadiça. Mas você é realmente, né? Mas as pessoas dizem que eu sou grossa, mas na verdade eu não sou, é que eu sou objetiva. Então aí você avalia se esse perfil serve ou não para você, tá bem? Vamos lá para a próxima. Qual é o seu propósito, sua missão de vida? Essa pergunta é essencial. Por quê? Porque é aí que você vai casar com a sua missão, com a missão da sua empresa, tá bom? Vê se, não precisa ser igualzinha, obviamente, mas vê se tem alguma coisa ali que se encaixa, alguma coisa que seja igual ou parecida, tá certo? E quais são os seus principais valores, ou seja, o que é importante para você? Quais são as questões da vida sem as quais você não sabe viver sem, ok? E por último, o que você acha que te espera nesse cargo? Como você acha que serão suas rotinas nesse cargo? Fala pra mim um pouquinho da sua expectativa a respeito disso. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá achando que você tá querendo uma coisa e você tá querendo outra. Então é importante você ouvir ali e se precisar ajustar alguma coisa, obviamente você vai ajustar. E aí, nesse momento, é que você finalizou, aí se as respostas da pessoa forem de acordo com o perfil que você desenhou, né? Se as respostas da pessoa estiverem mais pro positivo do que pro negativo, aí é que você vai perder o seu tempo, investir o seu tempo em passar o perfil da sua empresa para a pessoa. Aí você vai mostrar o local, aí você vai descrever o negócio, descrever a vaga, mostrar a missão, visão, valores, discorrer mais sobre remuneração e sobre o plano de salários e de benefícios e de carreira que você possa vir a ter dentro do seu espaço, né? Com a expectativa de crescimento, né? Mostrar o uniforme, falar, olha, aqui as pessoas são uniformizadas dessa forma, né? Ou tem um dress code, ou seja, um código de vestimenta. Se você não tem dinheiro, de repente, para investir no uniforme, mas você pode pedir ali que as pessoas usem um código de vestimenta. Por exemplo, eu não tenho uniforme, mas os profissionais precisam usar calça branca, baby look branca e o jaleco por cima. E sapato fechado branco, ok? É um código de vestimenta. Tá certo? Mas se tiver uniforme, já mostra qual é o uniforme, já mostra também as principais normas da empresa, fala, olha, aqui nós fazemos dessa forma e eu preciso que seja feito tudo dessa forma. E aí sempre pergunta para a pessoa, você concorda com essas normas? Você concorda com esse uniforme? Por quê? Porque a pessoa geralmente ela aceita a vaga, só que ela nem sabe quais são as normas. Você não precisa ler ali detalhadamente, mas falar pelo menos o básico do que são as normas. E aí você diz, Dani, eu não tenho as normas, vou te ensinar em outra aula, tá bom? Mais pra frente, porque essa aqui de entrevista encerrou agora e imprime esse material que eu tô deixando para você e não deixe de entrevistar as pessoas com todo esse roteiro de perguntas, tá certo? Então, te vejo na próxima aula.